Anticristo ou Salvador? Qual é a do Sam Altman e para onde ele está levando a humanidade? Criador de uma das maiores inteligências artificiais do planeta, criador de uma moeda mundial e escaneador de íris, investidor de uma tecnologia que traz a inteligência artificial para um acessório vestível. Hoje nós vamos falar sobre um dos homens mais importantes da tecnologia, que é o Samuel Altman, que nasceu em 22 de abril de 1985, tendo atualmente 38 anos. E pesquisando para esse vídeo, eu descobri que ele é casado com o Oliver Mulherin. E é curioso porque quando essas fotos saíram no ano passado, todo mundo podia jurar que era inteligência artificial. E também eu vou falar sobre 4 projetos intrigantes que ele investe com muita força, que podem nos dar uma pista de para onde ele realmente quer levar a humanidade. Basicamente, o cara começou a programar com 8 anos de idade, então você imagina aí uma criança de 8 anos programando. Esse é Sam Altman. E ele criou a primeira startup dele aos 20 anos, lá em 2005, chamada Loopt, que pelo que eu entendi é um aplicativo de logística que fazia os androides se comunicarem, dividindo a localização. Um ponto importante para falar sobre ele eram os tipos de investimento que ele fazia no começo. Eram empresas que tinham tudo a ver com a proposta da OpenAI que ele abriu em 2014. Ele investia em Airbnb, no Rappi, na Coinbase, que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. A OpenAI foi a empresa que posteriormente criou o ChatGPT, mas lá em 2014 ela foi fundada pelo Sam Altman e pelo Elon Musk. O intuito da OpenAI era ser uma empresa sem fins lucrativos e open source, ou seja, uma empresa de código aberto, onde todo mundo poderia verificar o que estava acontecendo. O Elon Musk chegou com um investimento de $1 bilhão, que ia distribuir ali pelos próximos 5 anos, e o Sam Altman entrou com a experiência. Eles juntos quiseram ir em contrapartida ao Google, que já estava muito avançado com as inteligências artificiais. Porém, em 2018, o Elon Musk falou que eles estavam ficando para trás, eles estavam comendo poeira pro Google. E insatisfeito como a empresa estava sendo conduzida, ele quis ser o presidente. Esse pedido foi negado e o Elon Musk saiu e ainda retirou grande parte do investimento que tinha feito. Em 2019, teve uma grande virada na OpenAI, porque aquela empresa que começou sem fins lucrativos e de código aberto recebeu um investimento de $1 bilhão na Microsoft, passando a ser uma empresa com fins lucrativos e de código fechado. Ou seja, a gente não ia mais poder conferir os códigos, as programações usadas no desenvolvimento da IA. E esse negócio com a Microsoft deu tão certo que ela atualizou o valor para $10 bilhões em 2023. O ano de 2022 foi quando realmente começou a revolução causada pelas inteligências artificiais. Antes do meio de 2022, a gente teve o lançamento do DALL-E 2 pela OpenAI, a empresa do ChatGPT. E já foi um lançamento assustadoramente disruptivo, porque do nada a gente tinha uma inteligência artificial que você podia dar um comando por texto e ela fazia uma imagem para você. E depois o DALL-E 2 atualizou para o DALL-E 3, que está ainda mais avançado. Em novembro de 2022, a gente também teve o lançamento do ChatGPT. E esse sim foi revolucionário, surpreendente, que em 2023 evoluiu para o GPT-4, que além de ter o sentido de texto, ele também tinha visão e você podia conversar através de áudio. E era uma IA muito mais completa, que a partir do GPT-4, várias outras IAs monstruosas foram sendo desenvolvidas também. Tiveram 2 momentos importantes na carreira de Sam Altman, mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre uma coisa muito curiosa, que são as outras 4 empresas que o Sam Altman investe, além da OpenAI. A OpenAI é uma das empresas mais avançadas de inteligência artificial que a gente tem hoje no mundo. Hoje ela demonstra que está muito à frente do Google e continua acelerando cada vez mais rápido. Mas além da OpenAI, essas 4 outras empresas de Sam Altman combinadas podem dizer muita coisa. A primeira é que o Sam Altman criou uma moeda mundial chamada WorldCoin, que é basicamente uma criptomoeda que ele te dá em troca da sua íris. Isso mesmo, junto com uma moeda mundial, o Sam Altman desenvolveu uma tecnologia que é essa esfera prateada, que faz um escaneamento da sua íris. Então ele criou essa moeda chamada WorldCoin para te dar em troca do escaneamento da sua íris. E aí você me responde se você deixaria a sua íris ser escaneada por
R$300. E aí você pode estar se perguntando o que as pessoas pensaram a respeito disso, o que ele alegou com essa esfera. E bom, basicamente o motivo dele ter criado essa tecnologia é que ele diz que no futuro vai ser muito difícil distinguir humano de máquina. Isso porque tanto as máquinas vão ficar mais humanizadas, quanto os humanos vão ficar mais robotizados. É bem louco a gente pensar nisso agora, mas no futuro realmente pode ser uma desvantagem você não ter nenhuma parte robótica. Depois a gente pode falar sobre isso para não fugir muito do assunto, mas voltando, ele diz que precisa fazer esse escaneamento de íris para no futuro confirmar sua identidade, para saber se você é um humano ou se você é um robô. E além do mais, isso vai contribuir para uma coisa chamada UBI, Universal Basic Income, ou Renda Básica Universal, que é distribuir um salário mínimo para todas as pessoas, para toda a humanidade, independente da classe social dela. E ele falou que o primeiro passo para que isso se concretize é justamente escanear bilhões de íris. Segura aí, vai juntando aí que ainda vai piorar. A segunda empresa é a Humani. Eu não sei se você chegou a ver esse lançamento na época, mas basicamente esses dois ex-funcionários da Apple se juntaram e fizeram uma espécie de computador vestível com inteligência artificial. Eles receberam um investimento junto do Sam Altman, que no geral deu 230 milhões de dólares. E o intuito é desenvolver esse dispositivo que é quase como um celular ou um computador, que vai ter câmera, ou seja, olhos, e vai ter inteligência artificial para ficar acoplado no seu corpo o dia inteiro com você, vendo tudo que você está fazendo e te ajudando em todas as tarefas. Mesmo eles alegando que só filmam quando você permite, só gravam áudio quando você permite, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eles são uma empresa de código fechado. A Humani é uma empresa de código fechado, ou seja, eles podem dizer qualquer coisa, mas não tem como a gente confirmar se é verdade ou não é. Então, como eles não têm o código aberto, eles podem dizer: a gente não te escuta, a gente não te assiste, mas na verdade fazer isso sim através da programação do dispositivo. O que vamos combinar que é muito mais provável. Aí você imagina ter um dispositivo te ouvindo, te assistindo, te olhando o dia inteiro e vendo tudo que você tá fazendo. Segura aí que a terceira é sinistra. A terceira empresa que o Sam Altman investe é uma chamada Retro Bioscience. E essa empresa tem o propósito de estender em até 10 anos a vida humana. Ela quer desacelerar ou até mesmo reverter o envelhecimento. E o Sam Altman investiu 180 milhões nessa empresa. A quarta é uma empresa chamada Helion Energy. O Sam Altman investiu 375 milhões de dólares nessa ideia. E o objetivo é levar energia limpa e abundante para todas as pessoas. Olha só que coincidência. A Microsoft comprou a OpenAI e também virou a primeira cliente da Helion Energy. Ela comprou uma quantidade de energia limpa para receber até 2028 e com isso vai conseguir alimentar mais de 40 mil residências. Antes de ligar todos esses pontos, tem aqueles dois detalhes curiosos sobre a vida do Sam Altman que eu comentei. Que o primeiro deles foi a demissão da OpenAI. No ano passado, o dono da empresa foi demitido da própria empresa. Algumas pessoas ficaram dizendo que ele estava tentando refazer aquele momento Steve Jobs quando ele foi demitido pela Apple, mas ao que tudo indica é que o time interno acabou demitindo o próprio dono da empresa porque ele não estava sendo totalmente transparente. Depois de muita confusão, ele acabou voltando para a OpenAI porque centenas de funcionários estavam ameaçando se demitir e mudou todo o time interno que tinha demitido ele anteriormente. O segundo ponto relevante para falar é que recentemente o Sam Altman pediu um investimento de 7 trilhões de dólares. 7 trilhões de dólares. Esse é o maior investimento já pedido no mundo. Esse é um valor inimaginável. É mais de 3 vezes o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto do Brasil. É quase 10% do PIB global. E o motivo que ele pediu esse investimento é que é sinistro mesmo. Com esse dinheiro, o Sam Altman, ele quer criar novos chips para acelerar a inteligência artificial. 7 trilhões é maior que todo o mercado de chip do mundo. Hoje quem domina o mercado de chips é a Nvidia, mas com esse investimento o Sam Altman ficaria maior que a Nvidia e a Microsoft juntas. E se você está se perguntando qual o objetivo dele em financiar mais chips para acelerar a inteligência artificial, é porque na verdade o Sam Altman ele é uma coisa que a gente chama de aceleracionista. Ele quer acelerar uma parada chamada AGI, que é Artificial General Intelligence.
milhões. AGI vai ser o momento em que a gente vai ter a inteligência artificial geral, que vai ser aquela IA tão avançada que vai fazer qualquer tarefa melhor do que qualquer humano. Ele quer acelerar para chegar nessa época porque diz que quer causar uma transformação radical na sociedade, porque aplicando mais tecnologia e mais capitalismo acelera atingir uma sociedade pós-capitalista, porque isso vai reorientar a tecnologia para fins sociais. Não dá muito para saber qual é a adoção última, mas é muito estranho um cara começar com valores de código aberto sem fins lucrativos, depois virar totalmente código fechado com fins lucrativos, criar uma moeda mundial junto com o escaneamento de íris para proporcionar uma renda básica universal também é uma coisa muito sinistra. É quase como se ele estivesse tentando ser o deus do novo mundo, porque com esses investimentos ele está abraçando e até mesmo sendo líder na tecnologia, na parte financeira com as criptomoedas, sabendo tudo que você faz através do AI PIN, da Humani. Tudo isso parece fazer parte de um plano muito maior que envolve o longo prazo e realmente bilhões de pessoas. Numa entrevista, o Sam Altman afirmou que o impacto da inteligência artificial é determinado por um punhado de pessoas que a desenvolvem. E com certeza ele está se certificando de liderar esse desenvolvimento. Agora, qual seria esse impacto que você acha que ele está falando? O seu like é muito importante para o crescimento do canal e segue aí que essa história não terminou aqui e sempre que tiver atualizações eu trago para vocês.